Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta aos comentários à Lei de Recuperação Judicial e de Falência, né, já devidamente atualizada pela legislação de 2020. A gente está começando a chegar no finzinho aí, né? Então, vamos lá. Antes de avançarmos, como sempre, né, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, ou ainda sendo membro, o link fica aqui embaixo também. Muito bem, a gente chega no capítulo que regula a recuperação extrajudicial. Eu, particularmente, não tenho grande conhecimento disso, tá? Nunca vi uma recuperação extrajudicial, até porque eu não atuo extrajudicialmente, né? Eu atuo muito mais no foro. Mas enfim, tá na lei, a gente tem que estudar, vamos que vamos. Então a gente vai até o artigo 67 hoje, se não me engano, tá? Vamos lá então, artigo 61. O devedor que tem que preencher os requisitos da lei, então, o devedor que preencher os requisitos, vamos colocar assim, poderá propor e negociar com os credores num plano de recuperação extrajudicial. Então, fora do juízo, né? Não deixa de ser uma recuperação judicial, mas é uma recuperação judicial travada extrajudicialmente, né? Na verdade, recuperação judicial ou extrajudicial, obviamente eu me equivoquei aqui, né? Uma recuperação extrajudicial. Então, lá no comecinho do vídeo, eu quis dizer que eu acompanho muito mais a recuperação judicial, né? Recuperação extrajudicial em si considerada, eu nunca vi. Eu sei que está na lei, obviamente, né? Então, é uma recuperação, não deixa de ser uma recuperação, né? Um soerguimento da empresa, mas isso não se dá com processo, né? Não se dá judicialmente, não se dá no foro. Muito bem. Embora, claro, existam requisitos muito parecidos, se não idênticos, né, com a recuperação judicial muito mais famosa e muito mais segura, né, convenhamos. Muito bem, parágrafo 1º. Estão sujeitos à recuperação extrajudicial, então quem que entra? Todos os créditos existentes na data do pedido, tirante, ou seja, exceto, os créditos de natureza tributária e aqueles previstos, e aqueles previstos no parágrafo 3º do artigo 49, no inciso 2 do caput do 86 desta lei. Aqui, pessoal, só para dar uma dica, eu vou ler daqui a pouco com vocês, mas ó, são aqueles 5 contratos. Caramba, contratos que já estudamos. Então, eu não vou ficar repetindo de novo. Claro, eu vou ler aqui daqui a pouco esses dispositivos, mas saiba você que são 5 contratinhos bem específicos aqui, tá? E além disso, e a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Quer dizer, já começa a inviabilizar, né? Já vira politicagem aqui, nada contra o sindicato, mas é que quando eu falo politicagem aqui não é num sentido pejorativo, não é isso que eu quero dizer. É que aí você envolve vários interesses, cada sindicato vai querer puxar a brasa para sua sardinha, naturalmente, tá? É papel deles. Então, é complicado, né? Vira uma coisa política mesmo e aí é difícil, tá? Por isso que eu falei, nunca vi uma recuperação extrajudicial, né? Nunca acompanhei uma, pelo menos. Muito bem. E vejam, redação dada pela Lei 14.112. Vamos lembrar quais são os 5 contratinhos, né? Então, só para lembrar, quem que entra na recuperação extrajudicial? Todos os créditos existentes na data do pedido, todo mundo, menos tributários, menos os 5 contratos que a gente vai ver agora, e trabalhistas são resolvidos em negociações coletivas, né? Como vocês estudam em direito do trabalho. Mas os 5 contratinhos são esses aqui, ó. Aquele que tem um credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, móveis ou imóveis, né? A alienação fiduciária. O leasing, né? Arrendador mercantil. Proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de revogabilidade ou retratabilidade, inclusive incorporações imobiliárias. Já temos 3 contratos aqui, né? Compra e venda, né? Proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio. Contrato de venda com reserva de domínio. Então aqui nós já temos 4 contratos. E o quinto vem no 86, ó. 86, inciso 2, não vou ler tudo não, mas é aquele contrato de câmbio, mercado de capitais, né, que entra como restituição em dinheiro, tá? Não entra nos efeitos da recuperação. Então, os 5 aqui, tributários e trabalhistas, estão fora da grande eficácia recuperacional extrajudicial, tá? Avante. Parágrafo 2º. O plano não poderá contemplar pagamento antecipado de dívidas, não pode contemplar pagamento antecipado de dívidas
e não pode contemplar ainda tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos. Então, quer dizer, ó, senão não faria o menor sentido, né? Quer dizer, você, pela lei, você já tira o efeito recuperacional de alguns credores, justamente porque a ideia é privilegiá-los de algum modo. Eles merecem isso, digamos assim, porque a lei pensou assim. Se o plano prejudicá-los, não faz sentido, é uma forma de driblar a pretensão da lei, né? Parágrafo 3º. O devedor não poderá requerer a homologação do plano extrajudicial, não pode requerer se não pode requerer a homologação do plano extrajudicial se estiver pendente o pedido de recuperação judicial ou ainda se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos. Então, mesma coisa aqui da recuperação judicial, né? Teve efeito recuperacional nos últimos 2 anos? Não pode. Não vai poder requerer a homologação do plano extrajudicial. Parágrafo 4º. O pedido de homologação do plano extrajudicial, do plano de recuperação extrajudicial, não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem tampouco, né, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação judicial. Então, o só fato de haver um pedido de homologação de um plano extrajudicial, um plano de recuperação extrajudicial, não acarreta suspensão de direitos, não acarreta suspensão de ações e não acarreta suspensão de execuções. Então, nem adianta chorar as pitangas, né? A execução vai continuar vivinha lá. E também não tira a possibilidade de um pedido de falência por algum credor que não entra no plano da recuperação extrajudicial. Eles podem pedir a falência. Parágrafo 5º, por isso tem que ser um pedido bem feito, né? Parágrafo 5º, após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano. Claro, né? Se está levando para homologar, eles já concordaram de algum modo anteriormente, né? Salvo a anuência expressa dos demais signatários. Então aqui o pessoal concordou. Parágrafo 6º. A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constitui título judicial. Aqui a lei menciona o velho CPC, mas ok, é um título judicial. Então pouco importa o que está escrito aqui. Então, ó, se a gente fizer isso aqui na lei, ó, não vai mudar nada. Tá? Quer dizer, tem que tirar isso aqui também. Enfim, não vai mudar nada. É um título judicial. Artigo 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha os seus termos e condições. Claro, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. Então, os credores aqui têm que concordar de algum modo, né? Claro, aqueles que estão sujeitos à recuperação. Por isso que é difícil acontecer, né? Se não for na canetada do Poder Judiciário, quem que vai concordar, né? Todo mundo está querendo cobrar a sua parte, enfim. E o brasileiro, né? O advogado brasileiro ele ainda é muito litigante, né? Não que eu acredito que o processo, sim, é algo litigioso. Eu não acredito em cooperação processual, mas eu também acho que às vezes falta um pouquinho de visão, né? Nesse sentido. Então aí a lei fica com essas coisas aí, né? Eu não sei, posso estar sendo ignorante aqui, mas eu não conheço nenhuma recuperação extrajudicial. Nunca vi homologação, nada, zero. Artigo 63. O devedor poderá também requerer a homologação do plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos por plano de recuperação judicial. Aí aqui a lei começa a ter alguma utilidade prática, né? E ó, redação dada pela Lei 14.112. Quer dizer, aí quando não tem isso de quando um não quer, dois não fazem. Não. Aqui é o seguinte, manda quem tiver mais acervo, né? Quem tem mais a receber. Então, e vejam, ele fala ali, ó, mais da metade dos créditos de cada espécie. Quer dizer, imagina só que o devedor tenha, na classe dos credores com garantias reais, ele tenha lá 3 credores. E o total dessas dívidas aí dá, vai, R$1 milhão. Um desses credores é credor de R$600 mil. Quer dizer, se ele concordar, já vale. Isso na classe dele, obviamente, né? Então, nas outras classes, tem que passar mais da metade dos créditos, tá? Não é por cabeça, não. Ó, é dos créditos, mais da metade dos créditos. Cuidado com isso. Não vai confundir na hora da prova. Parágrafo 1º. O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos, previstos no 83, incisos tais, ó, incisos 2, que são créditos com direito real,
4. Créditos tributários, independentemente da natureza e do tempo de constituição, exceto os extraconcursais e as multas tributárias. O inciso 5 acabou sendo revogado, o 6 hoje fala dos quirografários e o 8º hoje fala das multas, de outras sanções públicas, né? Multas contratuais e outras sanções públicas. Então, ó, o plano pode abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos nesses casos aí, né? Garantia real, tributários, menos os extraconcursais e as multas tributárias, quirografários e sanções públicas. É engraçado que atualmente, né, essa multa tributária cai para a sanção pública, né? Não chega a ser nenhuma não chega a ser nenhuma uma extra concursal, enfim. Depois a gente pensa nisso, porque aqui a lei não foi alterada, então ficou uma zona, né? Enfim. Mas o que o parágrafo diz? Que o plano pode abranger a totalidade, ou o grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, claro, tem que ser isonômico. E uma vez homologado, obriga todos os credores, uma vez homologado, obriga todo mundo, das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos, isso é importante, até a data do pedido de homologação. Claro, né? Parágrafo 2º. Não serão considerados para fins de apuração do percentual do caput deste artigo, ou seja, mais da metade, né? Mais de 50%, então agora, os créditos, para fins de apuração do percentual, os créditos não incluídos no plano de recuperação judicial, os quais não poderão ter o seu valor ou condições originais de pagamento alteradas. Isso aí também já dificulta, então, a aplicação da lei na prática, né? Quer dizer, se não incluir no plano, não adianta nada, né? Tem que colocar todo mundo no saco. Parágrafo 3º. Para fins exclusivos na apuração do percentual previsto no caput deste artigo, número 1. O crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data da assinatura do plano. E não serão computados os créditos detidos pelas pessoas relacionadas no artigo 43 desse artigo. Só para lembrar, o 43 caput é aquele que fala assim, os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas, ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores, etc, etc. E aí o parágrafo único, que é o importante aqui, ó, o disposto nesse artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consanguíneo afim, colateral até o 2º grau. Cuidado, tá? Ascendente ou descendente do devedor, do administrador, sócio, controlador, membro, etc, etc, conselho fiscal, tal. Todo mundo aí, tá? Então, olha só. Não entram nos créditos detidos as pessoas, então, relacionadas no artigo 43 deste artigo. Porque senão elas teriam poder de voto, né? E aí, aí fica mole, né? Muito bem, avante. Ok, então, parágrafo 4º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Claro, o hipotecário não vai perder a hipoteca, ele precisa consentir com isso. Parágrafo 5º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 6º. Para a homologação do plano de que trata este artigo, então, para a homologação do plano, além dos documentos previstos, aqui é interessante, né? Ele fala previstos no caput do artigo 162. Só que, se você colocar lá artigo 162 da lei, vocês vão ver que ele não tem parágrafo, não tem inciso, não tem a linha, não tem nada. Quer dizer, isso aqui a gente pode riscar, ó. Não faz sentido. Pera aí, deixa eu botar tinta preta. Aí, ó. E aqui tinta preta também, ó. Entenderam? É 162 puro, tá? Então, os documentos previstos no artigo 162, quais sejam? Ele diz assim, 162, o devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. Quer dizer, a lei, de novo, fazendo excesso de remissão, né? É uma coisa tipicamente brasileira. Bastava dizer, olha, juntando
aquele documento com termos e condições e, além disso tudo, aí ele arrola. Ó. Número 1, exposição da situação patrimonial do devedor. 2, demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, na forma do inciso 3º do caput do 51, que fala, é importante, em últimos 3 exercícios sociais, né? Então, enfim, fica uma aparente antinomia aí. 3, os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir, relação nominal completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, natureza, classificação e valor do crédito, atualizado, é claro, discriminando a origem, o regime dos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação. Enfim, é parecida com a petição inicial lá da recuperação judicial, só que aqui adaptado, né, para a situação extrajudicial. Parágrafo 7º. O pedido previsto no caput deste artigo poderá ser apresentado com comprovação da anuência dos credores, isso é importante, ó, que representem pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos, e com o compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, contado da data do pedido, atingir o quórum previsto no caput deste artigo, por meio de adesão expressa, facultada a conversão do procedimento em recuperação judicial a pedido do devedor. Vamos ler de novo? Então, o pedido do caput desse artigo, qual o pedido? Do caput. O caput diz: o devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Mais da metade. Aí o parágrafo 7º diz: o pedido do caput pode ser apresentado com a comprovação da anuência de credores que representem pelo menos 1/3. A lei já se contenta com pelo menos 1/3. Ela começa a ser mais realista, né? Obviamente, pelo menos 1/3 é menos que a metade, é mais fácil, né? Você tem lá 9 credores. Você já convenceu 3, fica mais fácil. Porque a metade daria 5 aí, né? 4,5 você arredonda para 5. Enfim. E ó, de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. Mesma coisa. Então, cada classe você tem um percentual. E aí você junta um compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, então você ganha um fôlego para negociação, né? Contado da data do pedido, atingir o quórum previsto no caput, que é a metade, né? Por meio de uma adesão expressa, sendo facultada a conversão do procedimento em recuperação judicial a pedido do devedor, para não perder tudo aí por água abaixo, né? Parágrafo 8º. Aplica-se a recuperação extrajudicial desde o respectivo pedido, a suspensão de que trata o artigo 6º desta lei, que a gente já estudou, exclusivamente em relação às espécies de crédito por ele abrangidas, e somente deverá ser ratificada pelo juiz se comprovado aquele quórum do parágrafo 7º, né? Se 1/3 chegar na metade, né? Quer dizer, o quórum inicial aqui seria 1/3. Enfim, deu para entender. Artigo 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, o juiz, claro, previsto nos artigos que a gente acabou de estudar, o juiz ordenará a publicação do edital eletrônico com vista a convocar os credores do devedor para a apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observando-se o parágrafo 3º deste artigo que a gente vai ler daqui a pouquinho, né? Parágrafo 1º. No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio da carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e o prazo da impugnação. Parágrafo 2º. Os credores terão prazo de 30 dias contado da publicação do edital para impugnar, né? Para impugnarem o plano, juntando a prova do seu crédito. Parágrafo 3º. Para opor-se, em sua manifestação à homologação do plano, os credores somente poderão alegar, ou seja, a impugnação é limitada no mérito, o quê? Somente podem alegar o quê? Não preenchimento do percentual mínimo do caput, ou seja, não preencheu metade de cada classe. 2. Prática de qualquer dos atos previstos nesses artigos aí. Para resumir, prática de atos de falência ou prática de atos revogáveis. Marcelo, não entendi. Vai ler os comentários aí, né? Ou melhor, vai acompanhar os comentários. O ideal é que você veja a série toda, né? Ou ainda descumprimento de requisito previsto nessa lei. E terceiro, descumprimento de qualquer outra exigência legal. Quer dizer, redundante, né? Porque vejam, tá aqui, ou outro descumprimento, quer dizer, ou descumprimento de requisito previsto nessa lei. Aí a lei vai lá e fala de novo. Descumprimento de qualquer outra exigência legal.
redundância total, né? Parágrafo 4º. Sendo apresentada impugnação, o juiz vai abrir 5 dias para que o devedor exerça o seu contraditório, né? Parágrafo 5º. Decorrido esse prazo aí de 5 dias, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá em 5 dias sobre o plano de recuperação extrajudicial, homologando-o por sentença, se entender que não implica a prática dos atos do artigo 130, ou seja, que não entra como atos revogáveis, né? E que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição. Parágrafo 6º. Havendo prova da simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscrevem o plano, a sua homologação será indeferida. Claro, aí é má-fé, né? Você está simulando, está chamando gente que não tem nada a ver, enfim. Parágrafo 7º. Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. Uma apelação aqui sem efeito suspensivo. Um recurso aqui previsível, né? Beleza, cabe apelação, é uma sentença. Parágrafo 8º. Na hipótese de não homologado o plano do devedor, poderá, cumpridas as formalidades, apresentar um novo pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, não tem problema. Artigo 65. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após a homologação. Quer dizer, enquanto não homologar, ele é ineficaz, né? Pelo menos para o fim último dele. Parágrafo 1º. É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação. Claro, os credores ali estão concordando, né? Só que, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários. Você não pode trazer efeitos externos, né? É só de quem concordar, eu aceito dar uma carência aí de 40 dias, eu assino esse trem aí. Pelo menos eu vou receber depois, né? Essa é a ideia. Parágrafo 2º. Nesse caso do parágrafo 1º, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, como é que fica, né? Devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais. Quer dizer, a homologação aqui acaba sendo uma condição suspensiva, né? Eu antecipo o efeito, né, de uma moratória, por exemplo, mas isso está em condição suspensiva. Se não houver homologação lá na frente, meu amigo, já era. Vamos voltar ao statu quo ante. E, claro, naturalmente, são deduzidos os valores efetivamente pagos, né? Quer dizer, senão também é um enriquecimento ilícito danado, né? Artigo 166, o penúltimo de hoje. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observando o artigo 142 que a gente já estudou, no que couber. E artigo 167, o disposto neste capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. Claro, o credor e os credores que quiserem e o devedor se topar, eles fecham negócios jurídicos. Claro, não pode ser fraude contra credores, não pode fraudar a execução, mas basicamente é isso. Um abraço forte. No próximo vídeo a gente vai estudar a insolvência transnacional. Até mais. Tchau, tchau.